Ei, ei, entramos oficialmente nos últimos episódios do ano e com isso a gente vai falar agora sobre metas para 2026. Não vai ser um episódio, não vai ser 2 episódios, vão ser 3 episódios e vocês vão entender por quê. Primeiro de tudo, vamos começar pelo começo. O que é metas? O que é você fazer essa lista de metas, de coisas que você quer alcançar no próximo ano? É você colocar a pessoa que você quer ter se tornado, a pessoa que você quer ser. Sabe quando você chega no final do ano e fala, nossa, olha como eu era no início do ano, olha como eu estou hoje. Eu consegui chegar em lugares que eu nem imaginei que eu queria chegar ou em lugares que eu queria ter chegado. É sobre isso fazer metas para o próximo ano. Só que não adianta de nada você fazer metas e não ter planejamento para cumprir essas metas. Porque uma coisa é você falar, quero fazer 200 dias de exercício físico por dia. Outra coisa é você fazer um planejamento de rotina, de dia a dia, mensal, semanal, para atingir essa meta. Então, a gente vai deslanchar aqui esse planejamento. A gente vai falar sobre detalhes, sobre como fazer esse planejamento. E eu acho que nem só como, mas eu quero trazer aqui reflexões que provavelmente vocês nunca escutaram em outro lugar sobre atingir essas metas. Porque tem muito vídeo por aí falando minhas metas para 2026. E aí a pessoa fala das metas e te dá ideias de como fazer metas e tudo mais. Só que na hora de praticar, na hora de fazer um planejamento para essas metas serem cumpridas, não acontece, né? E aí você chega no final do ano, fica frustrado, fica triste porque você não conseguiu atingir a reserva financeira que você queria ter atingido, você não conseguiu fazer a viagem que você queria fazer, você não conseguiu praticar exercício físico igual você gostaria, você não conseguiu 1 milhão de coisas que você gostaria de ter conseguido porque você simplesmente escreveu as metas em um papel e não fez nada para atingir elas. Então, de nada adianta. Todo esse espírito, toda essa vibe de ano novo, estão falando que o próximo ano é ano 1, né? Então, esse ano acho que era ano 9, que aí é um ano de encerrar ciclos e tudo mais. Gente, eu não sei nada desses trem, eu vejo tudo na internet. É um ano de encerrar ciclos e tudo mais, e próximo ano é um ano 1. Energia de ano 1. Que é um ano de você começar novos projetos, de você começar novas coisas e tudo mais. De nada adianta você fazer 1 milhão de projetos e não colocar em prática para eles acontecerem. Então a gente vai falar sobre muita coisa aqui hoje. Mas vamos começar do começo, que para mim é uma das partes mais importantes na hora de você decidir qual meta fazer, como que vai funcionar suas metas e enfim, como vai funcionar esse planejamento do próximo ano. Vocês bem sabem que eu estava com total hiperfoco no Dan Brown e especialmente nos livros dele que eu li, que é Anjos e Demônios e Código da Vinci. E eu tô com hiperfoco, estava lendo o Código da Vinci esses dias e a minha ideia de como começar, como fazer esse episódio de metas para 2026 começou a surgir com o livro Código da Vinci, especificamente em 2 partes que eu vou ler aqui para vocês. A primeira, eu inclusive já li na resenha do livro que eu fiz, eu trouxe essa parte como pauta, mas eu vou falar aqui, que é assim. Na batalha entre os símbolos pagãos e os símbolos cristãos, os pagãos foram derrotados. O tridente de Poseidon formou-se a forquilha do diabo. O chapéu pontiagudo da mulher sábia passou a ser emblema da bruxa, e o pentáculo de Vênus converteu-se no sinal do diabo. Primeiro, tá bom? Vamos para o segundo. É importante ter presente que o modo como os antigos encaravam o sexo era diametralmente oposto ao nosso. O sexo gerava nova vida, o milagre absoluto, e os milagres só podiam ser realizados por um Deus. A capacidade da mulher de produzir vida a partir do útero tornava-a sagrada. Um Deus. A relação sexual era a venerada união de 2 metades do espírito humano, o masculino e o feminino, através da qual o macho podia chegar à plenitude espiritual e à comunhão com Deus. Aquilo que viu nada tinha a ver com sexo, tinha a ver com espiritualidade. O que esses 2 textos me trazem e me trouxeram de reflexão inicial? Que é muito engraçado quando você realmente se toca que o nosso conceito, o que a gente considera certo e errado, o que a gente considera como vulgar ou não vulgar, o que a gente considera bom e ruim, é muito baseado em um contexto que a gente está inserido.
Então, se a gente está inserido em um contexto no qual o sexo é um lugar, é visto como algo promíscuo, é algo que a gente também vai aderir a esse conceito. Se a gente vive numa sociedade ou vive em um local onde o sexo é uma coisa natural, onde o sexo é uma coisa que todo ser humano faz, enfim, qualquer outro tipo de conceito, você vai aderir àquele conceito. E a mesma coisa do primeiro trecho. Determinados símbolos, em diferentes contextos, eles podem ter um símbolo igual o de Poseidon, de ser simplesmente um tridente, ou de ser a forquilha do diabo. Então, o mesmo símbolo, de acordo com o contexto em que ele está inserido, ele pode ter um significado ou outro. Então aí começou a minha primeira reflexão. E depois disso, depois de eu ter lido esse livro, eu começar a pensar um pouco mais, tipo, caramba, velho, olha o contexto, como o contexto tem um papel de peso na nossa vida. Depois de eu ter essa reflexão com o livro, eu fui ver o vídeo da Debs Leitura, que ela fala sobre o processo de emagrecimento dela. E aí ela conta toda a luta dela que ela já teve com a balança, toda a luta dela para ela entender o corpo dela, como o corpo dela funciona, como a genética dela, né, funciona em relação a perder peso, ganhar peso, enfim, toda essa dinâmica de processo de emagrecimento. E eu vivi grande parte da minha vida com a Débora. E aí, vendo esse relato dela e ter presenciado muita coisa, eu acabei lembrando de uma coisa que eu passei já muito na minha vida, que tem a ver com essa questão de corpo também. Eu estudava com a Débora no mesmo colégio, ali ensino fundamental, mais ou menos, a gente estudava juntas. E nisso da gente estudar juntas, a gente sempre conversou muito, por sermos muito amigas, a gente sempre conversou muito sobre corpo. Então, tipo, meu corpo X, corpo Y, tudo mais, esse tipo de coisa. E na mesma época que eu estudava com a Débora no ensino fundamental, eu era atleta do Minas. E era muito engraçado, cara, como, tipo assim, no Minas eu era uma pessoa vista com o meu corpo era visto de uma forma e na escola o meu corpo era visto de uma forma totalmente diferente. O que eu quero dizer com isso? Eu chegava das férias no Minas, um lugar de atleta, num lugar, né, de alto desempenho e tudo mais, que eu tinha que entregar resultado físico ali com o meu corpo. Sempre que eu chegava das férias era: Amanda, você precisa emagrecer, você engordou nas férias, você precisa dobrar o tempo de cardio na academia porque você precisava emagrecer e tudo mais. E aí eu vivia esse discurso na parte da tarde da minha vida. Só que aí na parte da manhã, quando eu ia pra aula, eu vivia um outro discurso, porque eu chegava na aula e eu falava pras meninas, tipo, não, eu tô de dieta, não, vou ter que fazer mais cardio e tal na academia pra eu poder emagrecer. As meninas me olhavam e falavam assim: Amanda, se você emagrecer mais, você vai sumir. Você já é magra, você não tem que estar fazendo isso, você tá maluca e tudo mais. E eu comecei a rir muito quando eu tava vendo o vídeo da Débora, que eu falei: velho, olha que loucura. A Débora também traz um pouco desse contexto que ela tava inserida e como o contexto muda a nossa percepção. Porque se eu tô inserida em um contexto onde performance física é muito importante, onde magreza realmente é muito importante, onde força é muito importante, às vezes o porte físico que eu estou naquele momento não se adequa. Então eu posso ser considerada fraca, eu posso ser considerada gorda, eu posso ser considerada uma outra coisa. Mas se eu tô no mesmo momento da linha temporal, em outro lugar, que no meu caso foi a escola, onde eu era uma das mais magras, eu era uma das mais fortes e tudo mais, eu era tipo assim, o corpo padrão, o corpo ótimo, o corpo perfeito, sabe? Só que no outro lugar que eu tava no período da tarde, eu tava ouvindo que eu precisava emagrecer, que eu tinha engordado e que não tava legal. E que isso ia ser ruim pra mim. E aí eu chegava na parte da manhã e o pessoal me chamava de louca, que eu queria emagrecer e que eu tava com algum problema em querer emagrecer porque não era possível. Então é muito doido isso, como o contexto que a gente está inserido afeta tudo, afeta a nossa percepção por nós mesmos, sabe? Se eu tô inserido num contexto onde pessoas são muito inteligentes, a probabilidade de eu me sentir burra é muito grande. E ao mesmo tempo, se eu tô inserida em um contexto onde a maioria das pessoas não tem uma inteligência tão alta, a probabilidade de eu me sentir inteligente é muito grande. Então, no final, até a sua percepção sobre você mesmo importa no contexto em que você está. O contexto que você está altera toda essa dinâmica de como você se vê, de como você se enxerga e de como você age nos lugares. E é sobre isso o primeiro episódio para metas de 2026. Qual contexto você está inserido? Você já parou para pensar
qual parcela de você hoje só existe devido ao lugar que você está? Você já parou para pensar qual parcela de você só realmente está ali, só realmente te pertence por causa do contexto em que você vive? Eu acho que entre várias variáveis que a gente tem na nossa vida em relação a planejamento, em relação às metas, uma das variáveis que é mais importante a gente perceber e a gente cuidar e tomar realmente muito cuidado com ela é a ambiência que a gente está, é o contexto que a gente está inserido. Porque no mesmo contexto que você pode ser considerada acima do peso, em um outro contexto você pode ser considerada muito magra. Eu tenho muito essa percepção quando eu paro para pensar no meu conceito e na prioridade que a família tem na minha vida. Uma das coisas, assim, top 1 prioridades na minha vida é minha família. Só que, de verdade, eu não sei, assim, isso é um valor da Amanda, isso eu sei que é um valor meu. Só que o que me faz parar pra pensar é, cara, a minha família é tão estruturada, é uma família tão gostosa de estar perto, é uma família que eu gosto de viajar pra ver eles, de passar um domingo com eles, vamos fazer churrasco, vamos fazer tal coisa, vamos. É uma família em que o ambiente é tão gostoso de estar que eu priorizo hoje família, porque eu amo estar com eles, eu amo fazer parte, pertencer a eles. Só que, se eu não tivesse essa família estruturada, se não fosse dessa forma como as coisas acontecessem, será que ia ser uma prioridade família? Talvez não. O contexto molda muito a nossa percepção sobre as coisas. O contexto molda muito. O ambiente que a gente está é muito determinante para a gente entender como a nossa vida é. Sabe um pouco aquela história de quem me diga quem é os seus 5 amigos mais próximos que eu te direi quem tu és? Uma coisa meio assim. Porque tem um pouco dessa vibe de, cara, me fala qual contexto você está inserido. Me fala qual ambiente você está inserido que eu vou conseguir provavelmente chegar bem próximo à pessoa que você é. Então, alinhe o seu contexto, alinhe o seu ambiente com as suas metas. De nada adianta você colocar uma meta de que você quer economizar, fazer uma reserva financeira, de que você quer economizar dinheiro naquele ano, se você tem um grupo e um contexto no qual só sai todo final de semana, só sabe sair para gastar R$300 em bebida, em comida, todo final de semana. O contexto é extremamente importante para você perceber qual que é a sua percepção sobre as coisas. O contexto é muito importante, o ambiente que você está é muito importante para determinar quais são as atitudes que você vai ter, quais são os conceitos que você vai ter, de certo, de errado, de bom, de ruim. Isso é muito importante, porque nada adianta você colocar uma meta de que você quer economizar mais dinheiro naquele ano, sendo que o seu contexto é um contexto que sai todo final de semana para beber, gastar, comer comida em restaurante caro. Não adianta você colocar essa meta de reserva financeira, sendo que você é uma pessoa extremamente consumista. Você é uma pessoa que seu Instagram só segue Instagram de loja, de roupa, de bolsa, de óculos, de o que for. É incoerente. Então, na hora que você colocar, eu quero meta de fazer exercício físico. Beleza, qual contexto hoje é o que eu vivo? Eu vivo um contexto de sedentarismo, ninguém na minha casa segue uma dieta, eu só saio com os meus amigos pra beber, todos os meus amigos fumam, não, sabe? Todo esse contexto que eu vivo, se você colocar uma meta de fazer exercícios físicos ou ser mais saudável, o seu contexto inteiro está desalinhado com a meta que você quer. E aí a chance de você chegar no final do ano e falar, caralho, hein, não consegui bater essa meta, é muito grande. Porque o ambiente que você tá não é favorável àquela meta. E, obviamente, não quer dizer que você tem que abandonar a meta porque o ambiente não é favorável. Não é esse o pensamento. O pensamento é mudar o contexto para atingir a meta. Então, se eu quero praticar mais exercícios físicos, se eu quero comer mais saudável, quero ser uma pessoa mais saudável, acho que então vou ser transparente com as pessoas. É uma ótima opção. Eu vou chegar em casa e vou falar, olha, eu quero me alimentar melhor, eu vou fazer dessa forma, eu queria muito que vocês me ajudassem, evitar de ficar me oferecendo comida, quando vocês comerem longe de mim o doce e esse tipo de coisa. Amigos, eu não vou mais sair todo final de semana, eu tô a fim de diminuir na bebida e tudo mais. Que tal, ao invés da gente ir para um bar, a gente não pode fazer um exercício físico juntas, se encontrar de alguma forma? Gente, hoje em dia, eu só encontro amiga minha
Eu só encontro amiga minha se for pra praticar um exercício físico e depois tomar um brunch. É regra minha e das minhas amigas. A gente sempre faz isso. Mas é porque virou uma prioridade. Eu quero fazer exercício físico todos os dias. E aí e o meu ciclo social também quer. Então a gente se ajuda nisso, a gente fala, não, já que a gente vai se encontrar, bora mandar um treino, bora fazer alguma coisa e depois a gente sai pra comer em alguma coisa, algum lugar gostoso. Aí a gente come um sanduíche saudável e a gente come alguma coisa legal. E isso não quer dizer também que eu não tô mais saindo com os meus amigos pra encontrar pra beber. Não é nada disso não. Mas eu tô escolhendo mais os lugares que eu vou beber, não é mais todo final de semana. Até porque eu também quero economizar. E se eu sair pra beber todo final de semana, eu gasto R$ 250 numa noite, R$ 250 vezes 4 vai dar 1.000. 1.000, eu acho, né? Vai... Meu Deus do céu, que vergonha, mas tudo bem. Vai dar R$ 1.000 e vai ser R$ 1.000 que eu vou ter gasto em bebida. Sendo que eu poderia ter outras opções. Porque qual que é a minha intenção? A minha intenção é sair pra beber e gastar? Ou a minha intenção é sair com os meus amigos? A minha intenção é sair com os meus amigos. Então tem outras 1.000 formas de eu fazer isso. Não precisa ser somente na rotina de sair, beber e gastar um monte. Alinhe o contexto que você tá com as metas que você quer seguir. Porque muito provavelmente as metas que você falhou esse ano de 2025 foram as metas que você não fez esse alinhamento de contexto com a meta. De coisas que eu quero, quem eu quero ser e quem eu preciso ser, quem eu preciso viver diariamente, quem eu preciso ser diariamente para atingir essa meta. E aí vem uma das partes que é mais difíceis, as mais difíceis na hora de escrever as metas. É você ser sincero com você mesmo. Sabe? É você ser sincero, falar, cara, se eu escrever que eu quero ler 3 livros por mês, eu não vou ler. Eu não leio nenhum hoje, por que eu vou ler 3? Sabe, assim, eu não tenho hábito, eu não tenho costume, eu não tô falando que você não vai conseguir, mas fica muito mais difícil. Então seja sincero com você mesmo, sabe? Seja sincero de, cara, olha onde eu estou hoje. Hoje, quem eu sou hoje, de nada tem a ver com essa meta aqui que eu quero atingir. Então eu vou ir baby steps, sabe? Eu vou ir com calma, eu vou ir pequenos passos, eu vou ir de pouquinho em pouquinho. Eu vou dar um exemplo ótimo pra isso, tá bom? Eu tava na meta, já faz 3 anos que eu tava na meta de fazer exercício físico todos os dias. E aí eu fui planejar isso. Eu falei, beleza, como que eu vou fazer isso? Como que eu vou fazer exercício físico todos os dias se tornar um hábito, se tornar uma coisa da minha vida que vai acontecer e eu atingir essa meta? Gente, não foi coisa de 1 ano, não. Eu demorei 2 anos. 2 anos pra fazer isso, 2024 e 2025. E aí minha meta agora é 2026 ser assim. Porque 2024 eu não tava nessa vibe, não. Aí 2024 eu falei, cara, quero ter mais prática de exercício físico na minha vida. Gente, eu falei, eu vou fazer qualquer exercício físico que me dê prazer. Qualquer exercício. Aí eu comecei spinning, amei spinning, fui atrás do vôlei, fui atrás de caminhada com a minha irmã, eu fui atrás de todo exercício físico que eu gostava. Aí, 2024, eu coloquei essa meta, eu vou falar, eu vou fazer exercício físico, vou voltar a ter hábito de fazer exercício físico, mas só exercício físico que eu gosto, pra pelo menos me dar um prazer. Beleza, 2024 consegui. 2025, inclusive, a gente fez até episódio. Pode ir. Metas para 2025, eu falei, eu quero praticar exercício físico. Agora eu quero começar a praticar exercícios físicos também que eu preciso. Tipo academia. Odeio fazer academia, não odeio mais, mas eu odiava. Mas aí, em 2024, eu criei o hábito de estar sempre fazendo exercício físico. E em 2025, eu falei, beleza, sair de casa agora para fazer exercício físico não é mais tão difícil. Então, agora eu vou colocar na minha agenda, vou colocar no meu planejamento, fazer os exercícios físicos que eu preciso. Musculação. Hoje em dia, gente, eu estou viciada em fazer exercício físico. Eu fui viciada em fazer exercício físico, não, em fazer musculação. Esses dias eu falei pra vocês, tive um dia péssimo. Eu falei, cara, foda-se, tô indo na academia, eu fiquei 3 horas na academia, malhando, de boa, no meu tempo, fiz 1 milhão de exercícios, fiz a minha bike, fiz esteira, fiz tudo, fiquei 3 horas na academia. Olha isso. E isso, não tô malhando todos os dias, tô malhando 3 vezes na semana. Agora, em 2026, a minha meta é exercício físico todos os dias. Eu demorei 3 anos pra atingir um objetivo. 3 anos. Eu saí daqui, de um lugar, tive muita humildade, muita sinceridade comigo mesma para entender
as etapas que eu precisava passar para hoje estar atingindo um objetivo que era o objetivo lá de início de 2024, que era fazer exercício físico todos os dias. E eu ainda nem atingi. Vamos ver como vai ser 2026, se eu vou conseguir isso ou não. Tem que ser muito sincero com você mesmo. E você tem que ir alterando esse contexto que você tá aos poucos. Sabe, eu tava total sedentária, eu não queria fazer exercício físico nenhum. E eu falei, chega, vou começar. Então tá, pra eu criar o hábito, eu preciso primeiro começar a sentir prazer nessa história. Então eu vou fazer exercício físico que eu gosto. Fui atrás dos esportes que eu gosto, fui atrás das aulas que eu gostava. Beleza, consegui. Agora que eu já consegui, eu vou começar a fazer o que eu também preciso. Musculação, fui. Agora é todos os dias. Você vai indo de pouquinho em pouquinho, não tem que ter pressa, não tem que ter pressa. Na hora de fazer um planejamento, na hora de fazer todo esse planejamento do ano, é muito mais eficaz você fazer de pouquinho em pouquinho e realmente se adaptando à rotina, entendendo o que funciona e o que não funciona pra você. Por exemplo, musculação. Eu entendi que eu tenho que malhar de manhã. E de manhã não é 5 horas da manhã não, tá? É de manhã só. Se eu deixar pra malhar à tarde, eu não vou malhar. Não vou. Eu odeio malhar de tarde. Mas eu tive paciência. Eu falei, pô, vou em um horário tal, não tô gostando, nossa, tá me dando muita preguiça, vou trocar o horário. Você vai fazendo testes, você vai mudando as coisas para que as coisas aconteçam. Então, para você conseguir definir metas que realmente vão ser importantes, você precisa reconhecer realmente aonde você tá e ser sincero com você. Cara, essa meta aqui não vai dar. Esses dias, eu tava conversando com uma amiga minha e a gente tava falando de leitura. E aí ela falou assim, eu preciso muito começar a ler. Eu falei, amiga, começa, aproveita aí final de ano, tenta ler um livro e tudo mais. Aí ela, tem 4 livros na minha estante. Vou colocar como meta ler os 4. Eu falei, por que você vai pôr? Você não leu nenhum livro no ano. Por que você vai pôr agora em dezembro ler 4 livros? É atestado para fracasso. Coloca que você vai ler coloca que sua meta é ler uma página por dia, não importa se você conseguir acabar esse livro ou não, o negócio é ler uma página. Sabe, a gente tem que ser sincero, porque eu acho que às vezes a gente endoida achando que a gente vai dar conta de fazer as coisas no mundo da imaginação, achando que a gente é um super-herói, e a gente não é. E aí a gente fica se frustrando e chega no final, você não consegue fazer porcaria nenhuma. Porque seu ciclo social não favorece, seu ciclo familiar não favorece, o seu meio profissional não favorece isso. Sabe? E aí você fica louco mesmo. E aí você fica super decepcionado com você, se sentindo, nossa, velho, eu sou um fracasso. Nossa, eu não consegui nada. Não consegui atingir a meta. Óbvio que você não conseguiu. Você colocou metas impossíveis. Que nem a pessoa mais disciplinada do mundo às vezes conseguiria. Porque são metas impossíveis. E existem metas impossíveis. Gente, você não leu um livro o ano inteiro. Você vai colocar em dezembro, você lê 4 livros? É atestado para fracasso. É atestado para fracasso. Desculpa falar. Então vamos parar de se enganar, sabe? Vamos parar de se passar o pano nesse quesito e falar, cara, eu vou olhar aqui de verdade, aonde eu tô. Qual é a minha realidade? Minha realidade hoje é de uma pessoa que gasta muito dinheiro, que é sedentária, que não faz exercício físico, que não sabe ter o controle alimentar. Qual que é a realidade que eu tô inserido hoje? Pô, a minha realidade é essa. Beleza. Aonde eu quero chegar? Eu quero chegar nisso, 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 nisso. Beleza. O que eu consigo fazer agora pra mudar esse contexto, pra mudar a minha realidade hoje? Cara, eu não consigo fazer exercício físico todos os dias, mas eu consigo fazer 3 vezes na semana. Eu não consigo fazer exercício físico durante a semana, mas eu consigo fazer no final de semana. Cara, seja sincero com você. Se você não for sincero com você, ninguém vai ser sincero com você. Só você tem esse poder. Só você tá na sua pele, vivendo a sua vida, vivendo o seu contexto para saber onde você tá inserido e o quanto o ambiente te influencia. Então, caso você já tenha escrito suas metas, caso você já tenha definido quais metas, o que você quer pro próximo ano, reveja. Reveja se essas metas são metas impossíveis. Reveja se essas metas são metas palpáveis. E reveja o contexto que você está vivendo hoje. Porque não adianta você definir metas, mas não definir o planejamento que vai te levar a elas. Então, cara, eu quero muito economizar. Beleza. Meus amigos saem todo final de semana. Eu vi aqui, eu gasto uma média de R$300 por saída, de R$200 por saída. Eu vou escolher, então, 2 finais de semana no mês para sair com eles. Eu vou escolher um final de semana no mês para sair com eles. Porque do jeito que está, eu não vou conseguir economizar.
Se eu escolher 2, ao invés de continuar saindo 4, eu já vou economizar aí R$200. Eu já vou economizar aí R$400. Gente, eu tô ruim de matemática hoje, né? Meu Deus do céu. Mas você já vai economizar aí R$400. 400 vezes 12, não vou fazer essa conta que eu já tô muito ruim. 400 vezes 12 dá R$4.800 que você economizou no ano. Isso porque você fez só um corte. Se você cortar também esses Instagrams de loja que você segue, se você cortar também umas outras coisas aí, colocar um teto para se gastar com coisas materiais, talvez você consiga economizar muito mais. Tome cuidado com o contexto em que você tá. Tome cuidado com o ambiente que você tá. Seja ambiente de internet virtual, seja no ambiente social, de amigos, família. Toma cuidado no ambiente que você tá. E veja se esses ambientes são compatíveis às metas que você quer pro final do ano. Combinado? Se tudo isso que eu falei fez sentido pra você e caso você tenha lembrado de alguém, não esquece de compartilhar com essa pessoa. Me siga nas redes sociais enquanto folheio. Beijos e até o próximo livro.